Retornamos ao pódio, em segundo lugar no Mundial, mas isso não basta. Não quando a McLaren voa, a Red Bull resiste com apenas um carro e a Ferrari continua a flutuar. Neste vídeo, exploramos a fundo a realidade do SF25, os reais problemas de Barcelona, gestão de pneus, erros estratégicos, sinais técnicos sutis e os movimentos cruciais. Porque por trás do silêncio sobre as atualizações e a calma aparente de Vasseur, algo está sendo preparado. Mas isso basta para a vitória? Fiquem até o fim, porque desta vez não basta ler os resultados, é preciso lê-los nas entrelinhas. Se gosta dos vídeos, dê like para me apoiar, vamos começar agora mesmo. A Ferrari sai de Barcelona com um segundo lugar no Campeonato Mundial de Construtores, mas não podemos comemorar. É um avanço em relação a Imola, mas um sinal tímido. Vasseur também disse que não estão lá para ficar em segundo lugar. E ele está certo, os números mostram um crescimento. Mas a realidade é que a McLaren abriu uma lacuna. A Red Bull sobrevive com apenas um carro, a Mercedes está afundando e a Ferrari está flutuando, sem afundar, mas também sem decolar. O ritmo de corrida da SF25 foi insuficiente para intimidar a McLaren. A estratégia funcionou pela metade. Leclerc sacrificou a qualificação para manter 2 médios na corrida, Hamilton seguiu uma estratégia mais conservadora com soft-médio soft. Mas o verdadeiro problema foi uma falha dupla de balanceamento que afetou ambos os pilotos e que Vasseur confirmou sem entrar em detalhes. Leclerc falou com Piastri no pódio, criando uma situação problemática. Hamilton, no último trecho, tinha o carro desequilibrado. Algo quebrou ou mudou na SF25 e ainda não sabemos. E se quisermos falar sobre erros, a troca entre os pilotos no início da corrida chegou tarde e Vasseur minimiza, mas alguns segundos foram perdidos. Quando você luta com a McLaren em décimo, tudo conta, né? Os pneus, então, foram um enigma. O soft funcionou melhor que o médio, apesar do calor. Isso surpreendeu a todos. A Ferrari apostou na longa distância com 3 novos conjuntos, mas não foi o bastante para acompanhar a McLaren. Na qualificação, no entanto, pagou-se caro. A escolha estratégica fez perder 3 posições, bastava um décimo a mais para permanecer no top 4. Vasseur admite que a aposta não compensou, mas que era necessária. Apesar dos problemas, ainda estamos no pódio e à frente da Mercedes nos construtores após o desastre em China já é algo... Mas não basta, reforça Vasseur. É necessário mais, é preciso vencer. E sobre a questão das atualizações, bocas fechadas. Há atualizações que se veem e se declaram, outras que não se veem e não se devem declarar. Algo está sendo planejado, mas não revelam. E sabemos que entre eles a suspensão traseira revisada que chegará nas próximas corridas é extremamente necessária. Segundo Vasseur, a diretiva técnica sobre as asas dianteiras não impactou. A McLaren ainda está à frente por 3 décimos, no entanto, em um grid tão compacto, perder apenas um décimo pode fazer você cair 3 posições. Detalhes decisivos. A Ferrari já planejava uma nova asa, então o custo de adaptação não foi problema. Mas se olharmos a corrida após 14 voltas, o Leclerc estava a 5 segundos, não ficou tão distante no final. A SF25 não é perfeita, mas melhorou em relação a Miami. E agora já se fala de outro tema, o patim de aço. Mas até lá Vasseur minimiza, não vai influenciar, só precisamos testá-lo bem. Na verdade, mais do que a descida de temperatura em Barcelona, os pneus fizeram a diferença. Mais uma vez, o verdadeiro limite da SF25 continua sendo a incapacidade de aproveitar a soft na qualificação e a dificuldade em gerenciar os compostos na corrida. Isso te obriga a começar de trás, a lutar no trânsito, a perseguir. As 2 últimas corridas foram encorajadoras, mas Vasseur pede calma. Com os pneus, você precisa ser humilde. Cada fim de semana tudo muda, temperatura, asfalto, compostos, nada pode ser dado como certo. E é aqui que a Ferrari precisa crescer na gestão, na consistência. Porque hoje, mais do que com atualizações visíveis, ganha-se lendo bem as condições e se adaptando melhor do que os outros. Atualmente, esta ainda é a especialidade dos outros. Algo está errado com as unidades de potência nesta temporada. O regulamento está bloqueado, não são permitidos desenvolvimentos. Porém, a Mercedes segue somando desistências e a Ferrari aparenta estar com o pé no freio, mão puxada. Parece que estão fazendo testes antecipados para 2026 e, se for o caso, haveria um motivo para esses problemas. Comecemos pelos números, 3 abandonos da Mercedes nas últimas 3 corridas. Antonelli fora em Imola por uma falha elétrica, depois novamente em Barcelona por um vazamento de óleo. Alonso até perdeu um cilindro em Mônaco, algo que não se via na Fórmula 1 há anos. E não, isso não é normal. O último episódio parecido pode ter sido com Ricciardo, da Red Bull, em 2018. Esse tipo de falha nunca acontece por acaso, muito menos em um momento em que as unidades de potência deveriam ser confiáveis e testadas. Enquanto isso, a Ferrari mudou de abordagem após os problemas técnicos dos motores Haas, Behrmann e Sauber. Bortoleto.
Em Miami, a equipe decidiu correr com um mapeamento menos intenso. Eles não dizem, mas é visível. A SF-25 perdeu um pouco do brilho nas retas, mas pelo menos ganhou em confiabilidade. A verdadeira questão é, eles já estão testando algo para 2026. É plausível? No próximo ano, nem os combustíveis, a combustão interna e tudo mais mudarão. Se tem a chance de testar agora, seja com mapeamentos híbridos ou pequenos ajustes no software, faça. É simples assim. O Mundial, se você não ganhar, é melhor usá-lo para se preparar. E a Mercedes parece totalmente focada no futuro. A McLaren, em meio a tudo isso, permanece imune. É a única cliente da Mercedes que não teve problemas, mas também é a única que luta para vencer. Suspeita-se que ela solicitou fornecimentos estáveis sem modificações experimentais. Não é por acaso que estão anos-luz à frente no construtores e só podem realmente competir com Verstappen. A suspeita existe e não é infundada. Os testes já podem ter começado. Ninguém vai admitir, mas se você vê tantas falhas em motores teoricamente congelados, há uma razão. E quem, como a Ferrari, quer voltar a vencer, deve correr riscos agora. Entretanto, são necessários dados e quilômetros, sem comprometer a confiabilidade dos dois SF-25, porque chegar ao fim ainda é a única certeza para permanecer no grupo. A verdade é que ninguém fala claramente, mas quando as unidades de potência começam a perder peças e as equipes começam a gerenciar, significa que algo está se movendo. E quem fica parado esperando corre o risco de chegar tarde. Hamilton saiu de Barcelona destruído. Não tanto pelo resultado, que já não foi brilhante, mas pela sensação clara de não ter mais o controle do carro. E não estamos falando de um dia ruim. Ele mesmo disse que foi a pior corrida de sua carreira. Sobre o equilíbrio, falamos de alguém que pilotou carros incontroláveis no início dos anos 2000. Se o Lewis está dizendo antes mesmo da dominação da Mercedes, é sério. Na qualificação, ele limitou os danos ficando em quinto e sexto na corrida apenas devido à penalidade de Verstappen. Porém, Hamilton não encontrou confiança no SF-25 em nenhum momento durante todo o fim de semana. No rádio, ele foi muito duro, é o pior carro que ele já dirigiu, porque se até alguém como ele começa a perder a bússola, o problema não é mais apenas técnico, é mental. A entrevista pós-corrida com a Sky Reino Unido foi eloquente. Foi tudo terrível. Não há nada para explicar, nem sei se há respostas. Talvez seja minha culpa. Uma frase assim não é dita por um 7 vezes campeão do mundo, a menos que esteja realmente perdido. E se ele começa a duvidar de si mesmo, então a situação da Ferrari é muito mais séria do que se quer fazer acreditar. E aqui entra em jogo Vasseur, que tenta apagar o incêndio. Diz que Lewis ficou à frente de Russell por 70% da corrida e que George não definiu sua corrida como um desastre. Mas é uma comparação fraca. O ponto é que Hamilton esperava um salto de qualidade, uma mudança de ritmo. E em vez disso, ele se encontra em um labirinto sem referências. Para piorar as coisas, há o problema técnico. No último stint, Vasseur confirma isso. Algo quebrou ou mudou no SF-25 antes do safety car, mas agora é a regra, não a exceção. Desde que ingressou na Ferrari, Hamilton nunca teve 2 fins de semana seguidos com o carro funcionando consistentemente. Quando se é obrigado a recomeçar do zero repetidamente, a sensação não vem. E sem ela, até mesmo um campeão como ele não consegue fazer milagres. A Ferrari e Hamilton estão em fase de transição. Só que o tempo está apertando, a McLaren continua a surpreender e não apenas na pista. Em Barcelona, com 50 graus no asfalto, eles trouxeram uma solução que fez todos discutirem. Um tanque frontal preenchido com 3 kg de gelo seco para resfriar o cockpit do MCL-39. E não é ficção científica, né? É Fórmula 1 e é perfeitamente legal. A Federação Internacional de Automobilismo aprovou este sistema posicionado na zona frontal, fora do centro de gravidade, justamente porque não pode, de maneira alguma, entrar em contato com os canais de gasolina. O motivo é simples. Resfriar o combustível é estritamente proibido, significaria obter mais potência com o mesmo consumo. É por isso que a McLaren teve que montar tudo à frente, mesmo sabendo que 3 quilos ali não são certamente ideais para a dinâmica do carro. Mas há muito mais por trás dessa escolha. O resfriamento no MCL-39 é um dos segredos de sua confiabilidade. Enquanto a Mercedes quebra motores e estamos falando do mesmo propulsor, a McLaren nunca teve problemas. O motivo? Cada equipe desenvolve de forma autônoma o sistema de resfriamento, massas radiantes, saídas de ar quente. Walking construiu um carro fechado compacto que gerencia os fluxos térmicos com precisão cirúrgica. O comportamento dos pneus, especialmente os traseiros, também é aprimorado pelo sistema de freios, não apenas pela unidades de potência. Nos cestos de carbono, cria-se um espaço de ar fresco que impede o superaquecimento dos pneus. Isso significa turnos mais longos, menos degradação, mais desempenho. É aqui que se vence hoje na F1,
Na gestão do detalhe, no controle térmico, na capacidade de fazer cada componente render ao máximo. A Red Bull solicitou à Federação Internacional de Automobilismo um esclarecimento formal sobre este assunto. Eles querem saber exatamente o que é permitido e o que não é. A McLaren, mesmo após a nova diretriz de Imola, não perdeu desempenho e está cada vez mais forte. O gelo seco é real e está funcionando não apenas para o conforto do piloto, mas para manter a eficiência do pacote constante. Sim, é verdade que 3 quilos a mais pesam, mas se o ganho em gestão térmica é maior, vale a pena. Também porque quando os outros param por quebra, você ainda está rodando. McLaren não está apenas correndo o Mundial, está preparando o terreno para dominar a longo prazo. E cada detalhe conta. Tsunoda entrou oficialmente no círculo vicioso em que todos os companheiros de Verstappen acabam como Lawson e Perez. Em Barcelona, ele ficou em último na qualificação, afundando no grid, enquanto Max tentava enfrentar as McLarens. Os rumores recomeçaram. Isaac Hadjar está pronto para retornar à competição? Mas desta vez, Helmut Marko surpreende a todos. Ele não o derruba como fez no passado com outros, pelo contrário, ele o defende. Ele afirma que Tsunoda pilotou um carro menos atualizado sem o novo fundo, ficando até 1/10 atrás de Max em algumas sessões livres. Mas então, quando entramos na qualificação, Verstappen faz a diferença. O problema é sistêmico. A RB21 é um carro difícil, com uma janela operacional estreita. Se você não o ajustar perfeitamente, não será competitivo. Verstappen se adapta rapidamente a qualquer modificação, mas se você chegar na Q1 ainda tentando entender onde colocar as mãos, o fim de semana já está comprometido. E o ponto é exatamente esse. Precisamos de um piloto que aguente psicologicamente, não um que tente acompanhar Max, porque todos falham ali. Quando tentam vencê-lo, eles desmoronam. É necessário alguém estável e constante que pontue. Desde então, seu desempenho só caiu. Tsunoda tem uma última chance, não apenas pelos pontos, mas pela confiança. O crédito dele não é infinito. Se a Jar continuar bem, a mudança é questão de tempo. Yuki está ciente e deve agir de imediato. O trabalho oficial com os pneus começou em Barcelona. Em 2026, Mercedes e Racing Bulls colocaram na pista 2 carros Mula para testar os novos Pirelli Slick com um foco preciso. Misturas, durezas, diferentes construções, altas temperaturas. O circuito catalão é perfeito para estressar os pneus. E é aqui que se decidiu coletar os dados-chave para o próximo regulamento. George Russell e Isaac Hadjar foram os protagonistas do primeiro dia. Ambos rodaram muito, 136 voltas para Russell, 146 para Hadjar. Mais de 4 GPs completos em um único dia. Mas o tempo agora é irrelevante. O objetivo é outro, avaliar como as novas carcaças se comportam à distância com diferentes pressões, cargas e condições de asfalto. A verdadeira notícia é que amanhã voltaremos à pista e haverá 2 observadores especiais, Andrea Timi Antonelli com a Mercedes e Yuki Tsunoda com a Red Bull. Ambos convocados não apenas para rodar, mas para dar feedbacks fundamentais sobre pneus que mudarão a face da Fórmula 1 em poucos meses. O fato de Tsunoda ser colocado ao volante da Red Bull oficial em um teste Pirelli diz muito. É uma maneira de avaliá-lo fora do caos das qualificações e dos fins de semana sob pressão. E isso pode contar muito na sua corrida para manter o lugar na equipe. Para Antonelli, no entanto, é uma oportunidade ainda mais importante do que os resultados na corrida. No geral, Pirelli e Federação Internacional de Automobilismo querem respostas rápidas. O regulamento técnico 2026 já está definido nas diretrizes, e os pneus terão que estar à altura das novas unidades de potência e das novas aerodinâmicas. Requer aderência, durabilidade e coerência. E é claro que Barcelona é apenas o início de uma longa série de testes que acompanharão o paddock durante o resto da temporada. O calendário de 2026 da Fórmula 1 está se delineando e as mudanças que estão por vir são importantes. O objetivo é reduzir as viagens intercontinentais e otimizar as sequências de corrida. Menos ping-pong entre Europa e América, mais lógica geográfica. Começaremos de Melbourne. O Albert Park sediará a estreia dos novos carros com chassi e motores de 2026. E pela segunda vez usará uma das 5 fichas de abertura previstas no contrato com a Liberty Media até 2037. Arábia Saudita e Bahrein só retornarão à liderança em 2027 também para evitar coincidências com o Ramadã. Mas a verdadeira notícia é sobre a Itália. Imola sai do calendário. Apesar da petição dos fãs, o Santerno não está incluído no plano. Poderia voltar alternando com Spa ou Barcelona, mas por enquanto é sacrificado para fluidificar a parte central da temporada. Montreal, por sua vez, está prevista para maio, provavelmente logo após Miami, em uma sequência norte-americana antes de retornar à Europa. Isso também move Mônaco para o primeiro fim de semana de junho, quebrando a histórica sobreposição com a Indy 500. Mas o problema é exatamente esse, Montreal e Indy correm o risco de correr simultaneamente, forçando os fãs a escolher.
Madrid se prepara para estrear se o circuito ficar pronto a tempo. A capital espanhola ocupará o lugar de Barcelona em setembro, encerrando o Tour Europeu. Zandvoort se despede da Fórmula 1 após Monza. Barcelona deve permanecer, mas retornar na primavera, provavelmente emparelhada com Monte Carlo como neste ano. A parte final do calendário Ásia, América, Oriente Médio deve permanecer inalterada, com a única dúvida sobre Las Vegas. O contrato termina no final de 2025, mas uma renovação parece certa, já que a própria Liberty Media promove o evento. Em resumo, 2020 apresenta um calendário mais organizado, mas também algumas ótimas despedidas. E entre Imola que sai, Madrid que entra e a guerra de datas com a Indy 500, haverá muito para falar nos próximos meses. Se gostou do vídeo, dê like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos. Comente sua opinião e nos vemos na próxima.